Chegou a hora de você aprender regra de 3. No vídeo de hoje veremos 2 exemplos que vão abrir a sua mente para esse conteúdo. Eu sou o professor Rafael Santos e a minha missão é ajudar você a aprender matemática de uma vez por todas. Antes de começarmos, eu quero deixar claro que, embora sejam 2 exemplos semelhantes, existe uma grande diferença. Então não quero saber de quando terminar o primeiro exemplo, você cair fora, tá bom? Porque você pode pensar, pronto, já aprendi aqui o assunto de regra de 3, nem vou ver o próximo exemplo. Porém, o segundo exemplo é justamente o que a maioria dos alunos erram. Mas você só vai conseguir entender a diferença se você assistir o primeiro e o segundo exemplo para conseguir perceber qual é a diferença entre eles, combinado? Caso você esteja com muita pressa, pode colocar na velocidade 2.0, mas eu falo bem rápido, então vai ficar um negócio um pouco estranho. Vamos lá, ó. Primeiro eu vou ler aqui o primeiro enunciado e explicar como é que inicia esse tipo de cálculo. Um carro consumiu 50 litros de álcool para percorrer 600 km. Supondo condições equivalentes, esse mesmo carro, para percorrer 840 km, consumirá. Para resolver questões de regra de 3, você primeiro tem que fazer uma tabela, semelhante a essa daqui. Porém, o que acontece? Eu geralmente não faço. Se você for daqueles alunos que escreve tudo bem organizado, bonitinho, pode fazer, mas não é o meu caso. Na verdade, é uma luta para eu conseguir deixar algo legível aqui para você, tá bom? Então, eu não faço a tabela, eu só coloco os resultados, mas imaginando essa tabela, que tem 3 linhas e 2 colunas. Tem que fazer assim. Se você quiser fazer da forma que eu vou colocar aqui, é até melhor, porque fica mais rápido. E na nossa prova, geralmente o tempo é o nosso inimigo, né? Então fazer a tabela geralmente gasta um pouco de tempo. Se for algo que você está fazendo apenas para praticar, beleza. Mas em questão de prova, é bom não fazer, já ir direto ao ponto, como eu vou fazer aqui, tá bom? Então como é que funciona? Ó, você só vai lendo a questão, na primeira linha você vai colocar as grandezas, e as grandezas a questão vai lhe dizer, tá bom? É só pegar da questão e ir montando. Então, ó, um carro consumiu 50 litros. Litros é a primeira grandeza que você vai colocar na primeira linha. Então você pode escrever litros, ou melhor ainda, pode escrever apenas L de litros, tá bom? 50, você não vai escrever aqui 50 litros, não. Na primeira linha é apenas a grandeza. Então o 50 você vai colocar na segunda linha, que já fica aqui embaixo, tudo bem? Aí continua. 50 litros de álcool para percorrer 600 quilômetros. Então km é a próxima grandeza. Então eu já coloco aqui do lado, ó, km. E onde eu vou colocar o 600? Embaixo dele. Aí é só continuar. Supondo condições equivalentes, esse mesmo carro, para percorrer 840 quilômetros, 840 eu vou colocar onde? Na coluna de litros ou na coluna de quilômetros? Na coluna de quilômetros, não é verdade? Então é só colocar 840 aqui. Professor, e esse espaço? Então, é por isso que o assunto é regra de 3. Vai lhe dar 3 informações e vai lhe perguntar a quarta. Sempre vai ser assim. Aí aqui nesse espaço é onde a gente coloca o X, tá bom? O X, na verdade, é uma interrogação, é um desafio. A gente só quer saber qual é o número que deveria estar aqui. Como a gente não sabe, a gente coloca a letra X. Se você não gostar dela, pode até colocar a primeira letra do seu nome que está tudo certo e seu professor não vai reclamar, tá bom? Não tenha medo dessa letra aqui. É apenas como se fosse uma interrogação, beleza? Tá, montei. Aí agora o que é que vai fazer? Depois de montar, você tem que analisar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como é que fazemos isso? Você vai colocar uma seta na coluna que tem um X. Pode ser para cima ou para baixo. Eu vou colocar para cima por causa da frase que eu uso para identificar se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, tá bom? Para saber, eu nem olho para os números, não precisa. Tem professores que ensinam olhando para os números, mas eu não gosto de fazer assim. Eu olho apenas para as grandezas e pronto, do jeito que a gente fez no vídeo anterior, beleza? Então como é que eu penso? Eu penso assim, ó, quanto mais litros o carro vai percorrer, mais quilômetros ou menos quilômetros? Mais quilômetros, concorda? Quanto mais litros tiver no carro, mais quilômetros ele vai percorrer. Simples assim, não precisa nem olhar para os números que estão aqui. Então, se a seta está no mesmo sentido, ó, quanto mais um, mais o outro, significa que são diretamente proporcionais. E aí o que acontece? A gente não vai mudar nada, vai deixar exatamente dessa forma.
porém você tem que fazer essa análise, não pode esquecer. Então, ó, montei a tabela, analisei seleção diretamente ou inversamente proporcionais. E agora eu vou montar a conta. Como é que monta? Você primeiro coloca do lado esquerdo o valor que está o x, então vai colocar 50 sobre x igual ao que tiver do outro lado, 600 sobre 840. Tem alunos que aqui na tabela já multiplica cruzado, já faz o cruz-credo. Pode? Pode, sem problema nenhum. Mas veja, quando eu falo pode, não quer dizer que você deve. Uma dica muito importante que vale ouro é, antes de fazer a multiplicação cruzada, simplifique. Não tem uma fração? Então simplifique ela, porque tudo vai ficar mais fácil para você. Aí a simplificação você faz em um rascunho. Eu vou pegar o rascunho aqui nesse cantinho, tá bom? Beleza, coloquei aqui, então vamos começar a simplificar. Se termina em 0 e 0 significa o quê? Que eu posso cortá-los, né? Por quê? Porque eu posso dividir por 10. Então eu tenho 60 e tenho 84. Se são pares, eu posso dividir por quanto? Por 2, não é verdade? Toda vez que for par, pode dividir por 2. Então vai ficar em cima 30 e embaixo 84 dividido para 2 vai ficar 42. Continua sendo números pares, então eu continuo podendo simplificar por 2. Toda vez que for par, pode simplificar por 2 sem medo. 30 dividido para 2, 15. E 42 dividido para 2, 21. Acabou ou dá para simplificar ainda? Qual é o número que divide 15 e divide 21? O número 3. Então, ó, vou dividir por 3. Se você não perceber que dá para dividir por 3 e parar aqui, já tá bom também. Já diminuiu o número. Porque, ó, 600 e 840. Qual é o número que a gente tem agora? 15 e 21. Já são bem menores, já vai ajudar. Mas aqui ainda dá para dividir por 3. Então, 15 dividido para 3 é 5. E 21 dividido para 3 é 7. Ó, essa daqui é a nossa fração simplificada. Perceba a diferença. No lugar de trabalhar com 600 e 840, eu vou trabalhar com 5 e com 7, que é muito, muito mais fácil, tá bom? Então lembre dessa dica, porque poucos alunos lembram de fazer dessa forma, tá? Então eu vou repetir o lado esquerdo e no lugar desse número gigante, eu vou colocar o número simplificado, tá bom? Então vai ficar 5 sobre 7. Depois que eu fiz isso, aí agora é a hora de fazer a multiplicação cruzada. E eu vou te dar outra dica top das galáxias, que vai te ajudar demais. Perceba só, quando vamos fazer a multiplicação cruzada, primeiro sempre começamos por onde está o x, né? Então fica 5x igual, aí a gente multiplica 50 vezes 7. Mas a dica é, não multiplique, apenas coloque assim, ó, 50 vezes 7. Porque se você não multiplicar, você vai poder simplificar de novo. Então você não vai fazer praticamente conta nenhuma. Ó, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse 5 aqui, né? E vou passar para o outro lado dividindo. Então aqui está 50 vezes 7. E o 5 eu vou passar dividindo. Só que agora veja o que acontece. Eu posso cortar o 5 com o 50. 50 dividido para 5 é 10. Então agora é só multiplicar 10 vezes 7. O valor de x vai ser 10 vezes 7, 70. Acabou. Ou seja, para percorrer 840 quilômetros, ele vai precisar de 70 litros. Essa dica de simplificação já vale o seu like, não é verdade? Aproveita para curtir e se inscrever no canal. Eu estou querendo chegar aos 10 mil inscritos, mas ainda falta um bocado. A sua inscrição vai me ajudar bastante, tá bom? Então veja só, eu fiz praticamente tudo sem fazer cálculos grandes. Se você fosse fazer pelo método tradicional, logo aqui você já teria uma conta grande para fazer, porque ia ficar 600x, e quando fosse fazer essa multiplicação, você ia ter que fazer 50 vezes 840, que é um número grande. Depois ia ter que dividir por 600, que é um número maior ainda. Então você ia começar a fazer cálculos com números grandes, tá bom? Nesse finalzinho aqui, a dica que eu dei também é pouquíssima usada. Se você pegar, ótimo. Se não pegou, você pode multiplicar. Então ficaria assim, ó, 5x, 50 vezes 7 ia dar 350. Aí ia ficar 350 dividido para 5, que dá 70. Também ia dar bom, beleza? Nesse final, até que não ia ficar tão difícil assim. Mas eu sempre faço dessa forma. Não multiplico, deixo o número assim para poder cortar e facilitar tudo depois, beleza? Agora vamos fazer o próximo exemplo. Para chegar ao trabalho, José gasta 2 horas e 30 minutos dirigindo a velocidade média de 75 km por hora.
Se aumentar a velocidade para 90 km por hora, o tempo gasto em minutos para José fazer o mesmo percurso será. Então tá, vamos começar a montar a nossa tabela, né? Então, quais são as primeiras grandezas? Veja que ele quer em minutos. Então ali fala, José gasta 2 horas e 30 minutos. Eu posso colocar a primeira grandeza de tempo ou colocar M de minutos. Eu vou colocar assim, ó, M-I-N. Poderia colocar tempo, poderia colocar apenas o M, tá bom? Só para você associar a grandeza. Aqui embaixo, eu não vou colocar 2 horas e 30 minutos. Por quê? Porque a questão pediu em minutos. Então eu tenho que já fazer a transformação. 1 hora tem 60 minutos, 2 horas tem 120. Então 120 mais 30 minutos, 2 horas e 30 minutos tem 150 minutos. Coloco aqui embaixo e vou analisar a outra grandeza. A próxima foi o quê? A velocidade média, que é 75 km por hora. Então aqui eu vou colocar km por hora e embaixo vou colocar 75. Até aqui tranquilo, né? Aí é só continuar. Se aumentar a velocidade para 90 km por hora, se é km por hora, eu vou colocar aonde? Na primeira coluna ou na segunda coluna? Na segunda, né? Que é de km por hora. Então eu vou colocar 90 aqui. E nesse espaço aqui, você já sabe. O que é que eu coloco? O X. Beleza, montei. Professor, e por que é que todo mundo erra se é igual ao anterior? Porque quando chega aqui, o que é que o aluno faz? Tira daqui e monta a proporção. Ou já faz diretamente a multiplicação cruzada. E está errado. Mesmo que você pense, professor, então eu vou simplificar aqui. Continua errado. O que você tem que fazer é montar a tabela e depois analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Não pode pular essa etapa, tá bom? É super importante. Então, como é que analisamos? Coloca uma seta. Pode ser para cima ou para baixo, mas eu vou colocar para cima aqui, onde está o X. E aí você vai fazer aquela análise entre as grandezas. Não precisa se preocupar com os números. É só lembrar da frase que eu falei no vídeo anterior. Quanto mais uma grandeza, a outra vai ser mais ou menos. É só pensar assim. Se não fizer sentido, você inverte a ordem das grandezas. Então vamos lá. Quanto mais minutos, mais quilômetros por hora ou menos quilômetros por hora. Não fez muito sentido, tá vendo? Então eu vou inverter. Quanto mais velocidade, José vai gastar mais tempo ou menos tempo para chegar ao trabalho? Menos tempo, tá vendo? Quanto mais rápido ele for, menos tempo ele vai gastar para chegar ao trabalho. Então são grandezas inversamente proporcionais. Eu tenho que colocar no sentido contrário, uma seta para cima, a outra para baixo. E o que é que isso muda? Que depois que as grandezas são inversamente proporcionais, você literalmente vai ter que inverter. Tá vendo que a seta está no sentido contrário? Você vai ter que inverter para deixar no mesmo sentido. Então vai ficar assim, ó. Vou montar 150 sobre x igual, aí eu não posso colocar 75 sobre 90, não, se colocar assim você só vai perder tempo fazendo conta e no final vai dar errado. Você tem que inverter, o que tiver embaixo você vai jogar para cima e o que tiver em cima você vai jogar para baixo. Então o 90 não está embaixo, ele vai ficar aqui, ó, no numerador, e o 75 vai ficar no denominador. Então é essa a diferença, isso muda tudo no cálculo. Você já sabe que eu não vou multiplicar cruzado, né? O que é que eu vou fazer com essa fração aqui? Eu vou simplificar para ficar a conta mais simples, né? Então eu vou pegar aqui no cantinho, que aqui seria um rascunho, tá? Um papel aí separado da conta, você não precisa nem mostrar para o professor, e vai simplificar. Qual é o número que divide 90 e divide 75? O número 3, né? 90 para 3 vai ficar 30, 75 para 3, 25. Ainda dá para simplificar. Quando termina em 0 e 5, dá para dividir por 5. 30 dividido para 5, 6. 25 dividido para 5, 5. Olha que legal. No lugar de trabalhar com a fração 90 sobre 75, eu vou trabalhar com a fração 6 sobre 5. Vai ficar tudo mais fácil. Então, eu vou repetir essa daqui. 150 sobre x. E do lado de cá, eu vou colocar aquela fração já simplificada. 6 sobre 5. Agora chegou a hora de fazer o cruz credo, multiplicar cruzado. Sempre comece por onde está o x. Então eu vou fazer primeiro esse, ó. 6 vezes x é só juntar. 6x igual 150 vezes 5, eu não vou multiplicar, tá? Eu vou colocar assim, ó. 150 vezes 5. Se você quisesse multiplicar, poderia, que aqui daria 750. Mas eu vou continuar fazendo dessa forma, que é a forma que eu acho melhor, porque fica mais rápido, tá bom? Então agora o que é que eu vou fazer com esse 6? Vou passar para o outro lado,
dividindo. Então, eu vou repetir esse daqui, 150 vezes 5, e vou botar o 6 aqui no denominador. E por que eu gosto de fazer assim? Porque geralmente eu vou poder cortar esse número com um dos dois. E nesse caso, dá para cortar com 150. Quanto é 150 reais dividido para 6 pessoas? Fica 25 para cada, né? Aqui está sem espaço, vou colocar aqui em cima, pequenininho. Então agora, qual é o valor de x? X vai ser igual a 25 vezes 5, que dá 125. No caso, se José aumentar para 90 km por hora, ele vai gastar apenas 125 minutos. Pronto, encerrou a questão. Essa daqui é a resposta. Tranquilo, né? Então perceba bem a diferença dos dois exemplos, tá bom? Quando for uma grandeza diretamente proporcional, como foi o primeiro exemplo, moleza, montou a tabela, basicamente é só puxar para a conta. Porém, quando for inversamente proporcional, você vai montar a tabela e tem que inverter na hora de vir fazer a conta. Se não inverter, vai dar tudo errado. E muitas vezes você nem percebe porque errou, porque está tão acostumado a fazer dessa forma que esquece que existe a parte das grandezas inversamente proporcionais. No próximo vídeo, eu vou fazer sobre o assunto de regra de 3 composta. Veja, aqui é regra de 3 simples e aqui também, porque temos apenas 2 colunas. Na regra de 3 composta, teremos 3 ou mais colunas. E lá vai cair uma questão só, tanto grandezas diretamente proporcionais, como grandezas inversamente proporcionais. Mas se você conseguiu entender tudo que eu falei aqui, vai ser bem tranquilo. Principalmente a parte de simplificar, tá bom? Porque como vamos ter muitas colunas, vamos ter também muitos números. Então, se não simplificar, vai virar uma conta gigante. Mas se simplificar, como a gente fez aqui, vai ficar tudo número pequenininho e vai ficar bem tranquilo. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as novidades, tá bom? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e até a próxima. Um forte abraço.